Salve, salve, galerinha! Paulada tá de volta, se liga na Bill tá de volta. Bicho, quero te fazer uma pergunta. Você vai fazer a segunda fase da Unesp agora, dia 8 de maio? Bicho, Paulada preparou uma aula dica de todas as disciplinas: física, química, matemática, português, história, geografia, biologia, tudo! Com os melhores e os principais professores da região do estado de São Paulo que trabalham nos principais cursinhos por aí, especializados em aprovações. Portanto, se você não quiser perder esse filé, não perca o nosso vídeo. Produção, roda a vinheta! Galerinha, Paulada voltou, galera. Pra puxar a fila, eu vou começar aqui com vocês. E ó, de antemão, quero te pedir um grande favor. Se você tá aqui com a gente, assistindo o vídeo, se você tá curtindo, se inscreva no nosso canal, deixa lá um likezinho. E ó, Paulada manda beijinho pra todos vocês. Galera, consegui agrupar, bicho, uma gama de professores, é só filé. Tem professor do Poliedro São Paulo, tem professor da FAP de Ribeirão, tem professor, Ribeirão Preto, tem professor do Poliedro de Rio Claro, tem professor do Ângulo de Paulínia, bicho, tem professor espalhado para tudo que é lado. Professor lá do Poliedro CLQ Piracicaba. Moçada, muitos professores filés altamente especializados em aprovações. Portanto, hoje, agora, aqui nesse vídeo, nós teremos a oportunidade de ver uma dica legal, dicas interessantes de todas as disciplinas. E, bicho, para começar, moçada, dica filé, além de todos os aulões que o Paulada preparou, se eu não me engano, foram 3 dicas, contando a da primeira fase, para a Unesp. Bicho, eu passei por um monte de assunto filé que pode estar presente na tua prova. E, claro, para que nós possamos prosseguir aqui hoje, eu não ia deixar de lado, né, moçada? Eu gostaria de começar aqui a nossa diquinha rápida, falando de 2 aspectos que eu acredito que possam estar presentes, além de vários que eu citei nas aulas anteriores. Eu acho que nesse aqui nós podemos acertar alguns aspectos interessantes. Para começar, quero falar de 2 mecanismos bioenergéticos fundamentais. O primeiro deles, chamado de fotossíntese, mecanismo importante que permite com que, através da energia luminosa, a planta possa transformar CO2 mais água com a energia da luz em glicose e, além disso, permite a liberação de oxigênio. Este oxigênio mais a glicose, ela será utilizada de forma complementar por um mecanismo chamado de respiração celular aeróbica, em que o oxigênio mais a glicose produzida na fotossíntese serão metabolizados para que haja energia de sobrevivência para o determinado organismo e, a partir daí, libera-se CO2 e água, que é utilizado com a energia luminosa na fotossíntese, liberando O2, glicose, que é utilizado na respiração celular. Se ligou? São 2 processos que se complementam, pensando, obviamente, num processo de planta. Uma planta realiza durante 24 horas respiração celular, mas a taxa fotossintética ela será considerada somente no período em que tiver luz. Fique esperto quanto a este fator. E uma segunda diquinha rápida para que nós possamos prosseguir. E aí, moçada, eu vou permitir com que estes mestres de aprovações dos vestibulares possam bater um papo com vocês. Cada um deles vai se apresentar para vocês bonitinho, depois vocês vão trocando ideia, ou melhor, vão ouvindo as ideias que eles têm para passar para vocês. Galera, a minha segunda dica dessa aulinha, nossa, é sobre sistema nervoso autônomo. Você tá ligado o que é um sistema nervoso autônomo? Nós temos basicamente 2 tipos de fatores de controle. Um somático, que seria aquele mais voluntário, que você consegue controlar. Quero levantar o meu braço direito, quero levantar a minha perna esquerda, enfim. Porém, nós temos uma porção de controle do sistema nervoso chamado de autônoma. Moçada, autônoma? Galera, é autônoma, muito bem. Agora, por que chamado de autônomo? Porque nós não somos capazes de controlar por vontade própria. E aqui eu coloquei dois nervos importantes que estão relacionados ao músculo cardíaco. Representei aqui rapidamente para você o coração de um mamífero, dividido basicamente em 4 cavidades. Galera, na região superior do átrio direito nós encontramos um nódulo chamado sino atrial,
que é o nosso marca-passo natural, ele cria a corrente elétrica necessária para o batimento do nosso coração, não é para alteração de frequência, mas é para permitir contração muscular. Porém, a frequência cardíaca ela é controlada por dois nervos. O primeiro deles, que nós chamamos de o nervo número 1, definido como parasimpático, que seria uma porção do sistema nervoso autônomo. Então aqui, moçada, ó, o número 1 é olha lá, parasimpático. Paulada, este nervo tem nome? Sim, moçada, ele é chamado de nervo vago. Ah, ele é chamado de vago. Muito bem. Este nervo vago, para que você possa ir vestibulando, identificar, como você sabe que é parasimpático? O nódulo nervoso está próximo do órgão efetuador da ação. Isso é característica de nervo parasimpático. Paulada, este nervo vago, ele tem como função secretar qual substância ali no nódulo sinoatrial? Acetilcolina. Então, o nervo vago promove secreção de acetilcolina. Isso determina, anota, uma diminuição na frequência cardíaca. Legal! O nervo número 2, moçada, o nervo número 2, ele refere-se a uma porção simpática. Paulada, por que chamamos de simpática? Porque o nódulo nervoso está próximo do sistema nervoso central, que no caso é a medula. Ah, como é que é o nome deste nervo simpático? Chamamos de cardíaco. Paulada, o que este nervo cardíaco secreta? Cardíaco não, né, Paulada? Cardíaco. O que este nervo secreta no nódulo sinoatrial? Ele vai secretar, vou chegar bem pertinho para você ver, moçada, ó. Ele vai secretar pra gente a noradrenalina. Ah, então é secreção de noradrenalina. Enquanto a acetilcolina diminui frequência cardíaca, a noradrenalina eleva a frequência cardíaca. Dois detalhes: se o nódulo nervoso estiver próximo do sistema nervoso central, simpático. Se o nódulo nervoso estiver próximo do órgão efetuador, parasimpático. Se ligou? Estas são as dicas de bio, além de todas que nós já falamos. E agora, moçada, bicho, fiquem com estes mestres da aprovação. Um beijo no coração. Seguimos a nossa aula dica. Valeu, galera! Um beijo no coração. No final, eu volto para me despedir de vocês. Até daqui a pouco. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Senêmio, sou professor de língua portuguesa do curso Poliedro de São Paulo e vim te dar algumas dicas hoje sobre a prova de língua portuguesa da Unesp. O vestibular que está chegando, eu tenho certeza que você está preparado, mas é sempre bom revisar alguns conteúdos. Pessoal, eu fiz a divisão aqui na lousa nas frentes de gramática e interpretação de texto. Costumam consumir a maior parte da prova. E para cada uma dessas duas frentes, eu dividi dois tópicos que a gente tem praticamente certeza que vão ser cobrados. São tópicos muito recorrentes. Em gramática, a gente sempre recomenda revisar a sintaxe do período simples e do período composto. Se você não se lembra, período simples é aquele período formado por apenas uma oração e o período composto é formado por duas orações ou mais. Em período simples, é sempre importante lembrar nomes como objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, adjunta de verbial, porque são conteúdos muitas vezes cobrados na prova. O vestibular te dá uma sentença e pede para avaliar o que uma expressão ou uma palavra desempenha dentro dessa sentença. Já no período composto, nós temos aí relações de subordinação e coordenação, é muito importante revisar as orações adverbiais e as orações coordenadas sindéticas. É um conteúdo praticamente anual nessa importante prova. Em interpretação de texto, não tem como, a gente tem que revisar figuras de linguagem. É verdade, as figuras são bastante amplas, mas elas são cobradas com muita frequência, principalmente figuras como metáfora, metonímia, ironia, personificação, antítese, paradoxo, oxímoro e, claro, o hipérbato, que é uma figura muito comum em poemas. Muito importante revisá-lo. E também é necessário para a Unesp revisar tipos de discurso, direto e indireto e o chamado indireto livre.
sobretudo a conversão do discurso direto para o indireto e o contrário também. O indireto livre já cai com uma frequência menor, mas é importante revisá-lo. Tenho certeza que revisando esses 4 tópicos você vai super bem nessa prova e, claro, você vai garantir a sua vaga. Um grande abraço, uma ótima prova para todos. Até mais, pessoal! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Jacovenzi e sou professor de gramática da língua portuguesa. Eu estou aqui hoje para dar uma dica para você sobre o vestibular da Unesp agora no final de semana. O vestibular da Unesp gosta muito de termos da oração e trabalha muito bem com eles. É um vestibular simples, mas que exige de você um conhecimento sobre a relação dos termos dentro de uma oração. Então vamos pensar um pouco. Os termos da oração são divididos em 2 grupos. O grupo dos termos ligados ao verbo e o grupo dos termos ligados ao nome. Os termos ligados ao verbo são sujeito, complemento verbal, agente da passiva e adjunto adverbial. E os termos ligados ao nome são predicativo, adjunto adnominal, complemento nominal e aposto. A minha dica aqui hoje é sobre os termos ligados ao verbo. E aí, de uma maneira muito simples, na voz ativa, o sujeito é o fazedor da ação e, obrigatoriamente, o verbo concorda com o sujeito. Ou seja, para acharmos o sujeito, precisamos de achar o verbo. E aí a concordância verbal, que é um assunto também importante para a VUNESP, vai nos ajudar a achar o sujeito. E aí esse sujeito, na voz ativa, ele é o agente da ação, enquanto o objeto é o sofredor da ação. E aí, se passarmos essa frase, então, esta oração para a voz passiva, o sujeito vai virar o agente da passiva e o objeto direto vai virar o sujeito da passiva, que agora é o termo que a oração vai priorizar, porque a voz passiva prioriza o paciente, prioriza o sofredor da ação. E aí o antigo sujeito da voz ativa vira o agente da passiva, que nesse caso é só o nome mesmo que muda, porque o sujeito da ativa ele também era o fazedor da ação. E ele vira agente da passiva sendo ainda o fazedor da ação. Então só muda o nome porque o verbo deixa de concordar com ele e passa a concordar com o antigo objeto direto, que vai virar o sujeito da passiva. E o último termo que a gente tem ligado ao verbo é o adjunto adverbial, que é um termo que indica circunstâncias. E aí são várias circunstâncias. Para o verbo, são mais de 15 tipos. E para nomes, adjetivos e advérbios, nós temos as circunstâncias de intensidade. Ou seja, o que é circunstância para o verbo? O que tem de circunstância? Temos circunstância de modo, de tempo, de lugar, que são as mais comuns, de afirmação, de negação. Mas também temos as circunstâncias de companhia, de instrumento, de comparação, de valor, que são circunstâncias diferentes. Enfim, essas circunstâncias nós precisamos mesmo trabalhar dentro do contexto, pela relação dos termos no período que a gente tem que estudar. Espero que eu tenha ajudado vocês, galera. Tenha uma ótima prova esse final de semana, boa sorte e até mais! Aleluia! Chegou a segunda fase da Unesp e eu venho aqui conversar com vocês rapidinho a respeito dos principais assuntos de língua portuguesa das últimas provas aqui da nossa Unesp segunda fase, que tem sua data aqui marcada para o dia 8 de maio, ok? Vamos lá. A prova da Unesp é uma prova que agrada muito por conta de ser uma prova extremamente objetiva, clara, direta, não muito nuançada, com ambiguidades e, portanto, é uma prova que traz o seu conteúdo de modo bastante evidente. Vamos aí, então, a algumas dicas em termos de língua portuguesa para que vocês possam ver aqui. Meu nome é Coruja, sou professor de língua portuguesa gramática e vamos aí. Eu recomendo que vocês logo de cara deem uma olhada em figuras de linguagem, tudo bem? É um assunto muito pertinente, repetitivo, que quase todos os anos tem aparecido aí. No ano passado apareceu, no ano retrasado também. Então comece a dar uma olhada lá rápida, tá? Só para lembrar conotação e denotação, sentido figurado, sentido literal. E aí você olhe também as principais figuras de linguagem, porque possivelmente algo pode aparecer aí, bem? Segunda dica que eu dou para vocês aí. Transposição da voz ativa para passiva e vice-versa, vozes verbais, tá? Os vestibulares gostam bastante dessa brincadeira por mexer com mecanismos de lógica
e de fazer a manutenção do tempo verbal, não é? Lembra daquilo lá, pessoal, se o verbo está no pretérito perfeito, mantenha o pretérito perfeito, se estiver no mais que perfeito, mantenha o mais que perfeito. Dá uma treinadinha rápida aí. Aliás, eu dou uma dica para vocês, tá? Na provinha aí, faz uma regrinha de 3 aí. O que eu quero dizer com isso? Faz assim, ó, o ladrão roubou a melancia. Aí passa para passiva, a melancia foi roubada pelo ladrão, tudo bem? Faz em X aí. Por quê? Porque aí você desloca perfeitamente o objeto direto, que vira o sujeito na voz passiva, e o sujeito na ativa vira o agente da passiva. Tudo bem? Ok. Então, além de vozes verbais, figuras de linguagem, recomendo também vocês darem uma olhadinha aí na parte de ordem direta, ordem indireta, quanto à sintaxe, tá? A parte aí de sujeito. Às vezes costuma aparecer uma ou outra análisezinha sintática e eles querem que vocês percebam que o sujeito foi deslocado, ele está pós-posto ao verbo e em alguns casos é pedido para que vocês coloquem na ordem direta. O que é ordem direta mesmo? É quando eu tenho bonitinho, pessoal, sujeito, verbo e depois os complementos, ok? E guardem também a noção de pronome. Lembrando que pronome é um assunto bastante dileto de praticamente todos os vestibulares, uma vez que envolve mecanismos de retomada, antecipação, e isso promove a coesão do texto, ok? Muito obrigado pela atenção, beijo e boa prova! Olá, pessoal! Prazer enorme estar aqui no canal do queridíssimo Paulo Muri, muito conhecido como Professor Paulada, alguém com quem eu tenho o prazer de há muitos anos estar na lida, estar na caminhada. Eu sou Eduardo, sou professor de História e o querido Paulada me pediu uma breve dica na prova da VUNESP de segunda fase sobre História. Em específico, então, a dica vai em História do Brasil. A VUNESP gosta muito do pêndulo que o Brasil viveu na virada do século XIX para o século XX, em relação à mudança de governos e de governabilidade. Até 1889, o Brasil viveu a experiência do Segundo Império, onde o poder ficou todo centrado nas mãos do governo federal, na figura do imperador do Dom Pedro II. Quando a República nasce com o golpe de 1889, a grande novidade de ordem política é que finalmente o poder vai sair das mãos do governo federal e vai ser mais partilhado com os estados, com as lideranças estaduais e municipais. A isso se dá o nome de política dos governadores na Primeira República. E graças à política dos governadores, nós tivemos uma mudança de rumo de ordem política, já que em troca do apoio dos deputados e senadores no Congresso, o que a República trazia como novidade por um presidente, o presidente, o governo federal, abriu mão cada vez mais do poder centralizado que herdava do Império e passou a partilhar mais poder, então, com os municípios, com os estados, com as lideranças das localidades. Passado algumas décadas, o Brasil viveu o golpe de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. E o que Vargas faz a partir de 1930? Volta a centralizar o poder nas mãos do governo federal, na sua figura, sendo a centralização política uma marca extremamente então, notória dos anos da era Vargas que viria para frente. Perceba então que esse pêndulo ele acaba sendo sempre uma condução para questões na VUNESP e não é diferente nas questões de segunda fase. Um grande abraço a todos, espero que façam boa prova. Fala parceria, fala grande Paulada, parceiro da Bio. Seguinte, eu sou o professor Vareta do canal Geo Raiz e vim gravar aqui para vocês uma dica de geografia para a Unesp. Cara, algumas dicas rapidinhas, mas que vão ser muito certeiras para sua prova. Primeira dica, geografia física. A Unesp, desde quando eu comecei a dar aula lá em 2002, é o vestibular
que sempre cobra geografia física. Sempre! E da geografia física, o que eles mais cobraram nos últimos 5 anos foi a parte de clima. É uma tendência dessa prova. Então é o seguinte, o que eu foco em clima, Vareta? É difícil aqui falar rápido para você, mas eu focaria em 2 coisas. Fatores que interferem no clima, latitude, altitudes, correntes marítimas, massas de ar, e os climogramas do Brasil. Cara, tô com algum pressentimento que isso vai aparecer nessa prova, certo? Climogramas do Brasil é o que eu focaria aqui em clima, certo? Vamos lá, segunda coisa. A Unesp quer um aluno que seja capaz de interpretar o que a gente chama de texto não verbal. O que é isso? São gráficos, são tabelas, são imagens. Cara, eu já vi questão da Unesp que era uma imagem para você identificar coisas dentro dessa imagem. Por isso, faça exercícios que você encontre gráficos, imagens, tabelas. Você dificilmente vai pegar um exercício da Unesp que não tenha uma contextualização, certo? Ou em texto, mas muitas vezes com esses elementos. Terceira coisa, é uma prova sem pegadinha. Haha, salsifufru? Não tem, mano. A prova é uma prova feita para medir seu conhecimento, não para te enganar. Então não existe aquela coisa de marque o incorreto, qual não é verdade. E tente ir pelo mais óbvio possível. É uma prova que ela não tá lá para fazer pegadinha. Não tem essas coisas que você encontra em alguns concursos públicos, certo? Para fechar, o segundo tema mais cobrado é economia. O que eu falaria para você focar em economia? Relações econômicas, guerra comercial apareceu na primeira fase, dificilmente vai aparecer na segunda. Mas blocos econômicos, relações entre blocos econômicos, por exemplo, Mercosul e União Europeia, e alguma área da economia agropecuária no Brasil. Porque é o que mais cresceu nesse século XXI, foi a agropecuária. Sendo rapidinho para vocês, valeu a oportunidade, Paulada, tamo junto e se liga na Bio. Fala, Paulada, tudo bem com você? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo, sou conhecido como Morrinho, sou professor de Geografia e antes de mais nada agradeço ao professor Paulada pelo convite aí de passar essas dicas finais para vocês. Essa prova da Unesp é uma prova bastante esperada por vocês, é uma prova que nas Ciências Humanas terá 20 questões e provavelmente serão 5 questões de Geografia. Pensando nisso, separei 2 temas bem interessantes para vocês. O primeiro ligado à Geografia Física, pensar em agentes do relevo, forças que ajudam na construção e na modelagem do relevo terrestre. Pensar nos agentes internos, como o tectonismo e o vulcanismo, e nos agentes externos, como o intemperismo e a erosão. Uma dica mais peculiar dentro disso é você lembrar dos limites entre as placas tectônicas. Os limites convergentes entre placas, limites divergentes, zonas conservativas ou transformantes entre placas tectônicas. Outro ponto que chama a atenção e que não foi tão abordado nas provas de primeira fase é a parte de demografia, principalmente as transformações demográficas que o Brasil vem passando nesses últimos anos. Com destaque aí para o processo de envelhecimento populacional, que traz impacto sobre a saúde, traz impacto sobre a previdência e que mexe com a nossa pirâmide populacional, um tema que faz tempo aí que não aparece na prova da Unesp. Lembrar que a gente tinha uma pirâmide de base larga e topo estreito, e agora a gente passa a ter uma pirâmide de base mais estreita e de topo relativamente mais largo. É isso aí, galera. Muito boa prova para vocês, sucesso sempre, concentração e espero que corra tudo bem. Grande abraço, até um próximo encontro nosso. Tchau, tchau. Olá pessoal, meu nome é Franco, sou professor de Física em Ribeirão Preto e é uma alegria imensa estar no Se Liga na Bio, trazendo algumas dicas para a prova da segunda fase da Unesp. A primeira delas é com relação aos sistemas mecanicamente isolados. Em situações como estas, onde as colisões e explosões são os grandes exemplos, as forças externas atuam durante muito pouco tempo sobre o sistema, de forma que seus efeitos podem ser desconsiderados e a gente pode dizer que a quantidade de movimento do sistema se conserva, sendo exatamente igual imediatamente antes do fenômeno e imediatamente após a ocorrência do fenômeno. Queria lembrá-los de que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, para contabilizar a quantidade de movimento do sistema antes de um choque ou de uma colisão, nós devemos fazer a soma vetorial das quantidades de movimento de cada uma das partes que compõem esse sistema. Gostaria também de lembrá-los da terceira lei de Kepler, a lei dos períodos.
é aquela que relaciona o raio médio da órbita descrita pelo planeta ao redor da estrela-mãe com o seu período de translação, sendo que o quadrado do período de translação é proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Esse é sempre um tópico pedido pelas provas da Unesp e eu levaria na manga no dia da prova. Queria terminar esse encontro de hoje lembrando-os de movimento de cargas elétricas no interior de campos magnéticos, principalmente aquele caso em que a carga penetra perpendicularmente às linhas de indução. Você aplicará a regra da mão esquerda, a famosa faça bom vestibular, onde o polegar te dá a força magnética, o dedo indicador você aponta no sentido do campo magnético e o dedo médio na velocidade, indicando a velocidade da partícula. Lembre-se de que o vetor velocidade é necessariamente tangente à órbita circular descrita por esta partícula e a força magnética apontará para o centro da órbita circular, agindo como uma força resultante centrípeta. Em casos como este, geralmente é perguntado qual é o raio da órbita circular descrita. E você deve se lembrar que o raio será proporcional à massa e à velocidade da partícula, inversamente proporcional à quantidade de carga e ao campo magnético onde ela se move. É a famosa expressão do Habib Mv Unkib, MV sobre QB. Isso certamente estará presente na sua prova e você sairá feliz com essa expressão em mãos. Um grande beijo para vocês, uma bela prova e até a próxima, queridos! Pessoal, tudo bem? Eu sou o Duzão, sou professor de Química. Estou passando aqui essa semana para dar uma dica para vocês aí, para quem vai fazer a Unesp segunda fase no próximo sábado. A diquinha que eu queria dar para vocês aí de Química é você focar um pouquinho aí em interações entre moléculas, tá? Como as moléculas interagem, como que é o processo de dispersão de substância na outra, principalmente em solventes, quando a gente está falando em soluções aquosas, como as moléculas interagem com a água, quais são as interações da água, como isso pode influenciar nas propriedades físicas de uma molécula, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade em água ou outro tipo de solvente, tá? Passando um pouco aí para os dias em que estamos vivendo, interações do sabão, como que a molécula de sabão age, como que é o processo de limpeza, as interações do sabão com a gordura, do sabão com a água, tá? Ou por que ela interage com dois tipos de substâncias, interação do etanol com a água, tá? Falando um pouquinho aí de soluções alcoólicas, então como que o álcool interage com a água, como que ele age no processo de desidratação. Isso eu acho de extrema importância e relevante para as questões de química da segunda fase da Unesp, tá? Fique atento, interações intermoleculares, propriedades físicas das moléculas, isso, assuntinho de extrema importância, tá ok? Tudo de bom para todo mundo, fiquem em paz, uma ótima prova para vocês, um beijo, galera. Fala, galera, tudo bem? Professor Beto passando aqui para desejar aquela ótima prova, né? Para que vocês mandem muito bem nessa prova do final de semana na Unesp e sempre trazendo aquelas diquinhas topzeiras, né? As diquinhas que eu tenho para vocês são as seguintes: fiquem atentos com a parte de reações orgânicas, aquelas reações clássicas de esterificação, transesterificação, né? Oxidação de álcoois. Isso é muito bacana, importante você ficar atento, né? Na parte de química orgânica ainda, lembre-se da questão da solubilidade, moçada. Solubilidade, por que a gente precisa usar álcool para limpar as nossas mãos, né? Por conta do Covid. Por que a gente precisa limpar as mãos com sabão, com detergente? A gente está falando aqui sobre a parte das moléculas chamadas de anfifílicas, que tem polaridade dupla, né? Uma porção polar, uma porção apolar. Então é muito legal você ficar atento a esses assuntos. Na parte de físico-química, não deixe de dar aquela atenção especial para cinética química, para eletroquímica com óxidos reduções
e o processo de pilhas e eletrólises. Cuidado para não confundir os sinais. É isso aí, tá bom? Então, agradeço muito o convite do professor Paulada. Estaremos juntos aqui, mandando boas energias para vocês e desejando aquela ótima prova, tá bom? Um beijo enorme para vocês e sintam-se abraçados. Até mais, galera. Beijão. Fui! Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos, sou professor de matemática e eu vim aqui no canal Se Liga na Bio para dar uma dica muito especial para você que vai prestar a segunda fase da Unesp. A minha dica quente é sobre geometria analítica, um assunto bastante recorrente na segunda fase da Unesp. E, em especial, eu vou falar um pouquinho sobre circunferência. O que eu preciso saber de circunferência para a Unesp? Lembra que circunferência é um lugar geométrico, ou seja, ela é formada por um conjunto de pontos que equidistam de um ponto dado. Esse ponto maravilhoso a gente chama de centro da circunferência, cujas coordenadas eu vou falar que é XC e YC. E a distância de cada ponto até esse ponto dado a gente chama de raio da circunferência, ok? E o que eu preciso saber em especial? Eu preciso saber identificar a equação reduzida e a equação geral da circunferência. Equação reduzida, x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Da onde que ela vem? Ela vem de um Pitágoras, ok? Na verdade, através da distância entre o centro e um ponto genérico da circunferência. O que é importante ressaltar aqui é que, ao olhar a equação reduzida da circunferência, a gente consegue identificar as coordenadas do centro facilmente e também o raio, que é justamente os dois elementos que eu preciso, centro e raio. A equação geral ou equação normal da circunferência, ela vem do desenvolvimento da equação reduzida. Então, se você estiver na equação reduzida e quiser ir para a equação geral, é só desenvolver esses produtos notáveis aqui, ok? Agora, a equação geral ou normal, ela tem uma carinha do tipo x² mais y² mais ax mais by mais c igual a zero, onde esse a, esse b e esse c são números reais, ok? E o que é interessante é que para você que gosta de fórmula, você consegue identificar o x do centro, o y do centro e o raio através dessas formulinhas aqui. Ou seja, o x do centro é só fazer menos a dividido por 2, o y do centro menos b dividido por 2 e o raio é a raiz quadrada do x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o coeficiente c, que é um termo independente dessa equaçãozinha. Então, se liga na equação reduzida e na equação geral para a prova da Unesp segunda fase. Essa foi mais uma dica e espero ter ajudado vocês. Uma excelente prova para todos vocês. Até a próxima! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe, professor de matemática e estou aqui a convite do meu grande amigo e irmão Paulada. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecê-lo por esse convite, essa honra de poder participar desse canal que já é um sucesso. Vim conversar com vocês sobre possíveis assuntos, analisando as provas anteriores da sua Unesp agora do dia 8 de maio. E trouxe para vocês aqui, nessa primeira parte da nossa lousa, a famosa trigonometria em um triângulo não retângulo. Trigonometria em um triângulo qualquer. Peço para você recordar com carinho a famosa lei dos cossenos, utilizada quando eu percebo que eu devo relacionar 3 lados e um ângulo de um triângulo. Então, muito cuidado, pessoal. Geralmente quando você está lendo um exercício e você percebe que ele te induz a relacionar lados e ângulos de um triângulo, geralmente vocês vão trabalhar com a trigonometria.
Seja essa trigonometria no triângulo retângulo, conhecida seno, cosseno e tangente de um triângulo retângulo, quanto a trigonometria em um triângulo qualquer. Então fique esperto. Lei dos cossenos relaciona 3 lados e um ângulo. Lei dos senos me permite relacionar lado, ângulo e o raio da circunferência que circunscreve esse triângulo. Então essa é a minha primeira dica. Revise um pouquinho a trigonometria, seja ela em triângulo retângulo ou em um triângulo qualquer não retângulo, como eu coloquei aqui para você. O segundo tópico que eu escolhi para te alertar, análise combinatória. Esse assunto geralmente causa calafrios, né? Então nós trabalhamos com a ideia do princípio fundamental da contagem. É uma técnica operatória que nos permite resolver os exercícios, seja de permutação, seja de arranjo, seja de combinação, onde nós analisamos as tarefas a serem feitas, as decisões a serem tomadas e, para isso, olhamos quantas opções eu tenho para cada tarefa a fazer. Exercícios de permutações, onde eu tenho que trocar a posição dos elementos do meu agrupamento, sejam permutações sem repetições, como, por exemplo, anagramas da palavra amor, como anagramas com repetições, anagramas da palavra arara. Permutações acho que não é o grande problema da análise combinatória. A grande dúvida fica como diferenciar um arranjo e uma combinação, que são tipos de agrupamento que se diferem por uma simples colocação. O arranjo é um tipo de agrupamento onde a ordem da escolha ela é importante. Então, só para você entender, eu tenho 10 pessoas, eu preciso formar um trio. Eu tenho 10 pessoas disponíveis, eu preciso formar um trio. Mas nesse trio, uma pessoa será presidente, a segunda escolhida será, por exemplo, o vice e a terceira será o diretor. Então, a ordem de escolher é importante. Já na combinação, a ordem não importa, não. Dá até uma rima, meu irmão. Combinação, a ordem não importa, não. Então, combinação, a ordem não importa. Então, imagine essas mesmas 10 pessoas, só que agora eu quero formar um trio para jogar vôlei. Não importa se eu vou escolher Pedro, João, Henrique nessa ordem, ou Henrique, Pedro, João, João, Henrique, Pedro. O trio é o mesmo, porque eu não tive uma ordem de escolha que levasse a um cargo, por exemplo. Tá? Então, muito cuidado com arranjo e combinação. Arranjo, a ordem de escolha importa, combinação, a ordem não importa. É isso aí, pessoal. É um vídeo rápido, um bate-papo, só para alertá-los. Trigonometria e análise combinatória. Desejo a todos uma excepcional prova. Muito controle. Façam com tranquilidade. Um forte abraço do professor Luiz Felipe. Até mais. Tchau, tchau. Galerinha, tá aí, bicho. Sensacional, né? Maravilhosos esses professores, só filé. Bicho, quero agradecer a todos vocês, parceiros de sala de aula, parceiros de salas de professores, dos cursinhos por aí, que eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês. Muito obrigado. E vocês, queridos alunos e alunas, espero que tenham aproveitado toda essa situação, aproveitado essas dicas e, do fundo do meu coração, eu desejo que vocês façam a melhor prova da vida de vocês. Moçada, nós aqui do Se Liga na Bio, nós todos professores que participamos dessa aula dica maravilhosa, estamos plenamente na torcida por todos vocês. Muito obrigado, um beijo no seu coração, arrebentem, moçada. Boa prova, fala tchau pra mim!